Continuando nessa pegada de Setembro Amarelo, que eu quero trazer uma reflexão que coopere para essa campanha de prevenção ao suicídio que acontece todos os anos no mês de setembro. E como eu disse no vídeo da semana passada, a minha ideia hoje é trazer uma perspectiva bíblica e teológica, já que na semana passada eu privilegiei uma perspectiva filosófica ateísta. E já de cara, eu quero trazer para vocês o conteúdo do livro de Jó, que está contido na Bíblia, né? Quando você começa a ler o livro de Jó, você vê que já de cara é mencionado uma reunião celestial onde Deus se encontra ou se reúne com os seus filhos, o que a gente costuma chamar de anjos, e nessa reunião aparece então Satanás. E Deus então interpela Satanás e começa um diálogo com Satanás, onde é destacado que na terra existe um homem que é justo, que é fiel, que é reto diante dos olhos de Deus, e esse homem se chama Jó. Então o diabo fala que esse homem só é fiel, reto e justo porque ele é privilegiado por Deus. E se Deus permitisse que ele perdesse tudo aquilo que ele tinha, ele com certeza iria blasfemar, ou seja, não iria ser um bom servo justo, reto e fiel. Então Deus, confiando na capacidade e na retidão de Jó, permite que o diabo vá lá e tire tudo que ele tem, sua família, seus bens e até a sua saúde. E já do meio para o final do livro, Jó olha para o céu e ele não blasfema, mas ele diz assim: maldito foi o dia em que eu nasci. Por que eu não morri enquanto amamentava? Por que o peito da minha mãe não secou, impedindo que eu pudesse ser amamentado para que eu morresse ainda na minha infância e não fosse viver todo esse sofrimento? Jó, ele coloca para fora toda a angústia, toda a dor que ele sentia naquele momento, mas sem nunca questionar a autoridade e o poder de Deus. Só que quando a gente olha para esse panorama, tendo consciência de tudo o que aconteceu e do porquê aconteceu, a gente espera que o Deus, que é amor, que é bom, que é justo, venha até Jó e o console dizendo assim: eu sei, meu servo, eu sei que você está sofrendo, eu sei que é doloroso, mas tudo isso fez parte de um plano que é muito maior do que o que você consegue entender e enxergar. É isso que a gente espera ou esperava que acontecesse. Mas o que a gente vê na Bíblia é que Deus se apresenta a Jó depois dele ter se exposto e rasgado a sua alma, colocado todo o sofrimento para fora, dizendo que era melhor ter morrido antes do que ter vivido tudo isso que ele estava vivendo. Deus chega diante dele e fala assim: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos do céu? Aonde você estava quando eu fiz divisão entre as águas e a porção de terra seca? Aonde você estava quando eu coloquei os luminares no céu? Ou seja, o que Deus está fazendo é o seguinte: Jó, você não tem capacidade nenhuma de entender tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu quero, ou seja, os meus planos são inacessíveis a você. O que eu enxergo é muito maior do que você pode sequer imaginar. Então se coloque na sua condição pequena de ser humano e de servo e saiba que eu estou no controle de tudo. Essa é uma perspectiva que faz parte da concepção judaica, que faz parte da concepção cristã, que é a perspectiva de que nós servimos a um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que coordena tudo que existe e que sustenta tudo que existe. Ou seja, ele é o criador, sustentador e o remidor. Ele redimiu tudo aquilo que foi contaminado pelo pecado. De igual forma, eu posso trazer para vocês a história de Paulo. Paulo era um homem muito privilegiado. Ele era um cidadão romano, portanto, ele fazia parte de uma elite social e política. Ele era alguém que se acredita ser de família abastada, uma vez que ele teve uma formação privilegiada também, porque a Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande líder religioso ou um grande rabino daquela época. E a Bíblia também diz que ele tinha acesso ao sumo sacerdote, ou seja, acreditava-se que Paulo fazia parte do Sinédrio. Outros chegam a dizer que Paulo era um procurador do Sinédrio, uma vez que ele recebeu cartas do sumo sacerdote para poder caçar e prender os cristãos. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma pessoa que tinha como realidade o respeito, a confiança e podia gozar de todos os privilégios da alta sociedade do seu tempo. Mas em um determinado momento, essa pessoa tem um encontro com Cristo, aquele que é o Deus encarnado, e essa pessoa tem a sua vida transformada e a sua vida ela sofre um giro de 180 graus, porque aquele que era privilegiado agora se torna um perseguido, aquele que era respeitado agora se torna um marginal.
Paulo, se você for continuar lendo, a história dele, ele é preso por amor de Cristo, ele é apedrejado por ser um missionário, por pregar o evangelho, ele é alguém que morre sendo decapitado pelo imperador por ser um dos líderes do movimento cristão, que era considerado um movimento criminoso aos olhos do Império Romano. Mas o que eu quero destacar é o que Paulo escreve na carta de Filipenses, no capítulo 4, onde ele diz que a gente deve colocar diante de Deus todas as nossas petições, através de orações e súplicas, e a paz do céu que excede todo entendimento cuidará ou tomará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo ali é que se relacionar com Deus, ela é capaz de trazer sobre nós uma paz, uma alegria que excede a capacidade do ser humano de entender, de perceber e de julgar as situações. Porque é muito fácil imaginar que uma pessoa que tinha vida como Paulo tinha, depois de conhecer o Evangelho, vivesse deprimido. Mas Paulo dizia que o seu ministério era motivo de alegria, que as igrejas que ele havia plantado era motivo de alegria, que as perseguições e o sofrimento que ele tinha pelo nome de Cristo era motivo de regozijo, que aquilo era um bom combate que ele estava combatendo. Veja, o entendimento de Paulo mudou. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o cristão, pelo menos a partir de uma perspectiva bíblica, ele não vai ser impedido, ou a sua vida não será... não terá ausência na sua vida de sofrimento, de dor e de angústia. Contudo, o cristão ele deve ser capaz de descansar no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Então, o que eu vou dizer aqui é a partir de uma perspectiva bíblica, tá? A depressão, o sofrimento, a tristeza, ela é uma realidade, mas a incapacidade de superar essa dor, essa depressão e sofrimento não é algo que deve ocorrer na vida do cristão. Não é algo que deve ocorrer na vida daquele que serve a Deus e que entende Deus como sendo o Senhor soberano do universo. Porque se você entende que Deus cuida de todas as coisas e que tem todo o poder, você deve descansar nele e saber que tudo que acontece com você coopera para o bem maior, que é aquilo que Deus planejou. O salmo, aquele famoso salmo de Davi, onde ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é um salmo muito bonito, que é escrito por Davi já na sua maturidade, onde Davi, a gente sabe que ele teve uma vida cheia de sucessos e de fracassos. Davi teve desafios, teve momentos de alegria. Davi teve erros e Davi também errou de forma muito grande. Davi foi recompensado e abençoado por Deus, mas também foi castigado. E esse homem, que em um determinado momento da sua vida foi um pastor e cuidou de ovelhas, matando ursos e leões que vinham matar e tomar as suas ovelhas como presa, esse homem sabia o que um pastor deveria fazer. E ele olha para Deus, já ao final da sua vida, vendo tudo aquilo pelo qual ele passou, e ele diz o seguinte: o Senhor, o meu Deus, ele é um bom pastor. Ele tem cuidado de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Davi sabe que andar com Deus não impede a dificuldade, não impede passar por momentos difíceis, não impede que você olhe para a morte de perto, não impede que você olhe e veja assim, eu estou passando por um perigo real. Mas ele diz que mesmo assim ele não teria medo algum, porque ele sabe o poder de Deus, ele sabe do cuidado de Deus, ele sabe que Deus é aquele que chama, que capacita, é aquele que coordena as circunstâncias e é aquele que vai sustentar aqueles que foram chamados até o final dessa caminhada, até o sucesso. E o sucesso diante da perspectiva divina não é um sucesso que é concebido pela sociedade ou pelo senso comum. A gente tem que entender então que se temos um relacionamento relevante e verdadeiro com Deus, nós não podemos esmorecer diante das dificuldades e diante do sofrimento. Muito pelo contrário, nós devemos ter a capacidade de colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente está sentindo e poder descansar, tal como um filho é capaz de descansar nos braços do pai que o ama e que ele sabe que o protegerá. Essa é uma perspectiva de alguém que tem um relacionamento com Deus, a capacidade de descansar em meio à dificuldade e sofrimento. Logo, a pessoa que vive desse jeito, ela jamais se desesperará a ponto de tirar a própria vida, porque ela sabe em quem ela crê. E ela espera em Deus até que as coisas mudem, nem que essa mudança ocorra somente na nossa mente, não nas circunstâncias. Essa reflexão a partir da perspectiva bíblica e que nós continuemos lutando pela vida, mesmo que estejamos vivendo um momento desagradável. Tá? Que a gente seja capaz sempre de seguir em frente. Beleza? Essa foi a reflexão. Se você está curtindo o que é compartilhado aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, acompanha aqui que está sendo
um momento muito legal para mim, de muito crescimento pessoal, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem.